Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos! Estamos de volta com mais um episódio do Senta, que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entretenimento. Todas as semanas, nós estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor, ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Rafa Prada e hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre o novo filme do Christopher Nolan, Oppenheimer. Para me ajudar nessa missão, tem aqui ao meu lado o nosso Marcos Benedicto, o Marcudo, que não é o maior nolista do mundo, né, Marcudo? Fala, Rafa, pessoal. Eu gosto muito de alguns trabalhos do Nolan, mas eu não entrei no culto, digamos assim. Cavalo! Também tá aqui com a gente, mais uma vez, o Rafa Argemon, o cara da locadora, que dá para dizer que é um nolista médio, Rafinha. É. E aí, pessoal, tudo bem? Rafa, Marcudo, João, vocês estão ouvindo a gente? Pode ser que sim. Eu era menos do que sou antes, não que eu seja alguma coisa, mas é mais ou menos isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Ó, e pra fechar a nossa mesa, a gente tem uma estreia, uma grande estreia aqui. Ele que é ouvinte de longuíssima data do SQLVS e que é fã número 1, presidente do fã-clube do Nolan no Brasil, o nosso querido João Vitor Lima. E aí, João, se apresenta um pouquinho pra gente, por favor, e pra todo mundo que tá ouvindo também. Ainda continua sendo um dos meus grandes diretores favoritos. O segundo, eu acho. O terceiro fica variando. Eu não tenho uma lista assim específica para diretores. Sempre tá mudando ao longo de cada ano, de certa forma. Antes de a gente arrepiar aqui no papo sobre o Oppenheimer, fica aquele recado de sempre, assim como o nosso nome já diz, a gente pega bem pesado nos spoilers, tá bom? Então, caso você ainda não tenha conferido o filme, a gente recomenda que você dê aquele pulinho na sala de cinema, tá bom? Olha lá, recado dado daqui em diante, é por sua conta e risco. Combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. I have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Bom, queridos, o negócio é o seguinte, Oppenheimer é o 12º longa do diretor britânico Christopher Nolan. E aí, no meio, tem aquela trilogia do Batman e outros sucessos como A Origem, Cavaleiro das Trevas e Dunkirk. Também polêmicas... Bom, polêmica não, acho que isso aqui é um fato, né? É filme fraco, né, Marco? Do Tenet. Eu queria saber de vocês, para esquentar um pouquinho as coisas por aqui, como é que é a relação de vocês com a filmografia do Nolan? Vamos começar pelo nosso estreante. Diz aí, João. Em relação a Tenet, eu adoro bastante. Ele lida, de certa forma, com viagem no tempo. Ou inversão, ele não quer ser bem explícito nesse sentido. Mas tem uma coisa redonda, lida com questões emocionais num casal bem problemático. Eu acho que é um dos raros casos em que funciona de fato. Eu, ao contrário do João, não sou muito fã de Tenet. Mas eu gosto de muitos filmes do Nolan. Eu tava até falando com o Sansa esses dias, que eu lembro de quando eu fui assistir A Origem no cinema. Eu saí de lá e tuitei que o Nolan entendia desse negócio de fazer filme, né? E ele entende mesmo, sem dúvida. O problema do Nolan é o extra filme, né? Ele deve ser o cineasta que mais explica os trabalhos depois. Eu tava brincando com o Rafa lá na cabine de Oppenheimer, que pra Amnésia só faltou o Nolan fazer um TED Talk depois pra explicar. Mas não dá para negar que é um cara que preza muito pela experiência de assistir filme no cinema, né? Por isso eu valorizo bastante o trabalho dele. Do Amnésia pra frente eu vi todos do Nolan no cinema. Na época do Amnésia todo mundo ficou boquiaberto
principalmente, eu vi num festival em 2000, antes de lançar no circuito até, ninguém nem sabia que era o filme, sobre o que era, então todo mundo ficou muito naquele efeito, né? Só que depois aquele efeito placebo, vai passando o tempo, você começa a pensar sobre o filme, peraí, não sei se é tão genial assim e tal. Mas tudo bem, isso é normal, eu curto Amnésia até hoje. Eu acho realmente que o Nolan tem algumas questões, como todo cineasta tem suas particularidades, e essas particularidades do trabalho dele é que tem muitas coisas que não me agradam. Eu acho que ele é um cineasta que tecnicamente é um virtuoso, é um cara que sabe tudo sobre técnica, como fazer, que câmera usar, que ângulo usar, que luz e tal. Eu acho que ele é um cara perfeito para isso. E eu acho que ele escorrega um pouco, além dessas questões que já foram colocadas aqui, numa questão que também um cineasta que gosta muito de comparar com o Nolan também escorregava, que era o Kubrick. Eu acho que são dois caras que, na parte emocional das suas histórias, eles não conseguem, ou não querem também, entrar muito nesse mundo da emoção. Agora, particularmente eu acho que o Kubrick é um melhor contador de histórias que o Nolan, mas eu entendo a comparação, porque eles têm algumas coisas em comum no cinema deles, né? A gente passou aqui por algumas questões sobre Nolan, algumas obras dele, então vamos falar um pouquinho sobre Oppenheimer, que é uma biografia lá do J. Robert Oppenheimer, o físico norte-americano que liderou os trabalhos no laboratório de Los Alamos, que acabaram resultando no ataque nuclear às cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Até por isso ele é conhecido como o pai da bomba atômica, né? O filme tem roteiro também do Christopher Nolan, baseado no livro que no Brasil recebeu a tradução Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. O diretor escolheu um velho conhecido para poder protagonizar esse longa, o Cillian Murphy, que trabalha com ele desde Batman Begins, lá em 2005. No total já são 6 colaborações. O grande elenco também tem Robert Downey Jr., Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Rami Malek no papelzinho curtinho, mas super importante, Casey Affleck e Josh Hartnett, entre outros, todos muito bem. Ô Marcudo, antes de a gente entrar aqui de cabeça no debate, vamos dar aquela passadinha tradicional nas notas, pra gente saber o que público e crítica tem achado sobre Oppenheimer do Nolan. Olha, Rafa, pelos agregadores de notas é capaz de a gente estar diante de um novo clássico. Olha só, lá no MDB são 101 mil avaliações, e a nota média é 8.8, no Metacritic, Metascore 89 de 100, no Letterboxd o filme tem 4.4 de 5, e no Rotten Tomatoes, nesse momento, o filme conta com a aprovação de 94% tanto da crítica quanto do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. Rafa, o cara da locadora, diz pra esse Brasilzão quais suas primeiras impressões sobre Oppenheimer. Você gostou, amor, ou dá pro gasto? Olha, eu gostei. Acho que a principal coisa que eu gostei é uma coisa mais geral, que é o fato de cinebiografias, eu sempre fico com o pé atrás, porque tendem a ser chapa branca, de não, sabe, botar os defeitos da pessoa para debaixo do tapete, como se a pessoa fosse perfeita. Agora, tem algumas coisas do Nolan que eu não gostei. Por exemplo, a questão de colocar o preto e branco e o colorido ali, que eu achei confusa. Por quê? Quando a gente geralmente usa o preto e branco para retratar uma parte na narrativa, a gente está falando do passado. Só que no caso do Oppenheimer, ele está falando do futuro, não do passado ali, né? O que está colorido é antes que se passa. Por quê? Porque ele está colocando, na verdade, o ponto de vista diferente. Não é o tempo, exatamente, por si só. Ele tem o tempo relacionado, mas ele está colocando o que é preto e branco no ponto de vista do personagem do Robert Downey Jr. e o colorido no personagem do Oppenheimer. E eu acho que isso fica confuso. Eu acho que no geral eu gostei. Passou de ano. E assim, passou de ano com bem. Não é que passou raspando, não. Passou legal. Eu acho que eu vou até abusar da minha parte, dizer que eu acho que é o filme mais pessoal do Nolan, por conta de lidar, como o Rafa mencionou, da questão do tempo, da não linearidade, de certa forma, dos eventos contados no filme. E eu acho que o preto e branco, junto com o colorido,
está atrelado ao roteiro que o Nolan fez, e muitos, até o Matt Damon comentou em entrevista que foi a primeira vez que viu ser contado em primeira pessoa, ou seja, é tudo narrado na perspectiva do Oppenheimer. Então, quando é colorido, é tudo na ponto de vista do Oppenheimer, e no preto e branco é dos outros personagens. No caso, já estendendo, é do personagem do Robert Downey Jr. que está comentando no inquérito mostrado lá a partir dos anos 50, se não me engano. E nisso ele injetou, de certa forma, uma humanidade que eu acho que o Nolan pode trabalhar quando tem um roteiro que não é tão estragado pela exposição que ele mesmo faz. E eu acho que foi bem sucedido, mesmo sendo trabalho solo. Na maioria dos casos anteriores ele trabalhava com o irmão dele, Jonathan Nolan, que é conhecido pelo Westworld, que criou, dirigiu, roteirizou, e também foi o autor original do Amnésia. Trabalhou, acho que, no Cavaleiro das Trevas, e obviamente o mais famoso da dupla é o Interestelar. Eu tô bastante assim com o Rafa e com o João. Eu gostei muito do filme. Ao contrário do Sansa, que disse que sentiu muito o tempo do filme, eu não tive nenhum problema com o tempo de filme, sabe? Se a gente pensar que já criticamos outras vezes, mas não custa relembrar para quem não ouviu, Indiana Jones é super longo, né? A ponto de a gente literalmente dormir e pescar durante o filme mesmo. A própria Missão Impossível, apesar de ser um filme bom, razoável para bom, é muito longo também. Aqui essas poucas mais de 3 horas, para mim, tirando o comecinho que é um pouquinho mais arrastado, cara, eu não senti nenhum problema de assistir essas 3 horas do Nolan aqui com Oppenheimer. O João citou a questão da direção. Cara, acho que o que ele faz aqui com o Cillian e com o Robert Downey Jr. é muito impactante. Primeiro porque a gente conseguiu desassociar o Cillian do que a gente, enfim, tá com ele gravado na memória em Peaky Blinders, né? Até a roupa, você fala, não, a roupa é meio parecida, tal, em alguns momentos, mas eu esqueci dele em Peaky Blinders aqui, esqueci. E a mesma coisa com o Robert Downey Jr. Primeiro papel de fato que ele se livra, né, do Homem de Ferro, finalmente. Então, eu acho que, cara, que ele tá... pra mim, eu falei saindo do cinema, mas já hoje, depois de uma semana pós-cabine, pra mim, o Marcudo vai discordar, não sei, talvez ainda, como a gente discorda de Barbie ou Mario, quem vai ter a maior bilheteria do ano, mas acho que pra mim, por enquanto, cara, melhor filme do ano até hoje, né? Falando aqui hoje, 23 de julho de 2023, pra mim, o melhor filme do ano, por enquanto. Eu tava com o pé atrás com Oppenheimer, porque tudo que envolve Tenet, né, que é o filme anterior, foi horrível. Desde dele voltar, ele forçar uma volta aos cinemas precoces para ser o salvador dos cinemas na pandemia, né? Até o filme em si, que a gente já comentou aqui. Então eu tava com essa visão para assistir Oppenheimer. Até porque o Nolan já veio com aquela história de que para assistir da forma perfeita tinha que ser no IMAX 70mm e pipipi, popopó. No mundo tem umas 15 salas assim, nenhuma no Brasil. Então, Nolan, eu não vi a exibição perfeita, tá? Desculpa aí. Que é isso, meu filho? Calma. Mas foi numa das maiores salas de IMAX do Brasil. A experiência foi muito positiva. Sobre o tempo, também não senti as 3 horas. Eu ficaria mais 1 hora tranquilamente. Porque a história é muito interessante. É um filme muito denso, é muita informação, são muitos nomes. Mas Nolan consegue costurar isso de um jeito que prende a atenção. Mas eu acho que tem problemas típicos de filmes do Nolan, discordando aqui um pouco do Rafa, tem um certo excesso de exposição, talvez não pelo Nolan, mas por outros personagens, né? Eu acabei ficando um pouco confusa. Em boa parte do filme eu estava entendendo em geral da história, porque são várias linhas temporais mescladas e picotadas, né? E a montagem é muito rápida, tem muitas conversas sobre mecânica quântica, que é um assunto literalmente pro Einstein, né? Imagina pra gente que estava assistindo. Então, é muita coisa para absorver, mas a direção precisa e o elenco afiado, eles deixam a experiência mais interessante e prazerosa de assistir. E isso até onde o horror da história permite, né? E só para concluir aqui, o Paul Schrader, que é um roteirista e diretor importantíssimo, falou que Oppenheimer é o melhor e mais importante filme desse século, né? Eu não sei se eu iria tão longe, mas realmente é um filme essencial porque mostra como as tensões mundiais chegaram ao ponto do qual não teve mais volta, né? Realmente é uma história sobre destruidores do mundo e que eu acho que precisa ser vista. O problema não é exatamente a duração, o problema são filmes
que não deveriam ter essa duração. O Oppenheimer é um filme que tá justo nessa duração, por mais que às vezes seja um pouco cansativo pela densidade do assunto e também por uma coisa que é uma característica em alguns filmes do Nolan, como tem no Dunkirk, por exemplo, que é o meu filme preferido dele, mas que é a trilha sonora o tempo todo, para dar um sentido de tensão, mas que às vezes cansa. Eu acho que a música é importantíssima, a trilha sonora é uma coisa importantíssima no filme, mas eu acho que também é importantíssimo saber a hora de não colocar a trilha sonora, né? De dar a pausa, de dar o silêncio. Tem cena que funciona muito melhor sem trilha sonora. Queria também falar, assim, dar um destaque também para fotografia do filme, que eu acho incrível, que é o do Van Hoytman, que é um fotógrafo de cinema incrível. Ele fez agora o Não, Não Olhe, que é um filme polêmico, que tem gente que não gosta e tal. Eu amo. E esse cara é um baita fotógrafo, assim, é uma coisa incrível. Eu acho a fotografia do filme tão boa quanto a edição de som, né? Que é o som desse filme ele é um personagem, né? E engraçado que no próprio Não, Não Olhe tem isso também, né? O som é muito importante como na narrativa, né? Tem aquela questão que muita gente levantou depois, né, das personagens femininas. Eu concordo que tem pouco espaço para as personagens femininas no cinema todo do Nolan, como também tinha pouco espaço para personagens femininas no cinema do Kubrick, como a gente falou. Não é todo diretor, não é todo que consegue desenvolver bem personagens femininos. Eu acho que é compreensível. Eu espero que tenham cada vez mais diretoras para trazer personagens femininos cada vez mais complexos, porque eu tenho certeza que elas entendem muito mais de mulheres do que a gente, né? Mas eu concordo também que as personagens poderiam ter mais tempo de tela. A Florence Pugh, por exemplo, poderia. É uma personagem bem interessante e que tinha uma relação muito importante na vida do Oppenheimer, porque era uma relação bem complicada, e o próprio Oppenheimer era um cara que foi muito afetado por conta dessa relação e da própria relação dele com a esposa, né, que é a Emily Blunt que parece que começa com bastante importância, depois dá uma sumida, e aí a Emily Blunt só vai brilhar mesmo mais lá pro final do filme. Eu acho que, sim, poderia ter mais espaço, poderia, mas não acho que compromete o todo, assim. O que eu acho interessante, né, Marcudo, né, João, né, Rafa, falando sobre tudo isso, né, o quanto o som é importante, a imagem é importante, especialmente para um filme como esse. Eu mesmo esperava algo muito mais brutal, de tanto que o Nolan citou que tinha que ser visto no IMAX, tal. E na verdade não é tudo isso, né, Marcudo? Você não acha que o IMAX não é exatamente necessário para assistir Oppenheimer, né? A gente até brincou pós-cabine aqui, que se você tiver aquela barrinha de som atrás do sofá, uma TV legal, cara, você vai sentir o negócio dar uma vibradinha, né? Assim, a imagem, eu acho que das explosões são maravilhosas, mas o som, eu tô um pouco desconfiado de que o IMAX não é tão necessário assim que nem o Nolan tava falando. Eu meio que concordo com o Rafa que o IMAX vale pelo áudio, né? Realmente o áudio desse filme é fantástico. Mas sobre outras questões aqui de direção, eu vi alguém que trabalhou no filme, não lembro quem era, falando que o Nolan queria fazer um western com esse filme. E realmente tem vários elementos, que nem os cavalos, né? As cenas externas lá no Novo México. Tem até uma piada da personagem da Emily Blunt na primeira vez que ela entra em Los Alamos, que realmente parece uma cidade do Velho Oeste. O design de produção do filme, no geral, é muito bom. E assim como a fotografia, concordo, o Van Hoytman deve estar no Oscar, deve ter uma indicação para ele. Falando um pouquinho aqui da montagem, é interessante, é legal no começo, por exemplo, como a gente vai vendo aquela bomba se formar, ao mesmo tempo que a gente vê o físico Oppenheimer sendo construído, né? Uma sequência muito boa quando tem aquela exaltação do Oppenheimer depois da bomba no Japão, onde de novo o Nolan usa a subjetividade, que nem o Rafa estava citando, e ele traz o silêncio daquela multidão enquanto Oppenheimer cai em si e começa a projetar naquela plateia feliz o sofrimento que ele causou nas pessoas, né? E outra sequência muito boa é no final,
quando aquele promotor começa a questionar o Oppenheimer para mostrar a hipocrisia entre estar empolgado, até apontando alvos para a bomba num dia e advogando contra a tecnologia no outro dia, né? São dois momentos que a montagem é muito eficiente, mas tem algumas coisas no filme que eu acho que podiam ter sido mais bem trabalhadas. Eu, por exemplo, fiquei o tempo inteiro tentando entender o que aquela comissão estava querendo do Oppenheimer, só lá pro terceiro ato que eles foram esclarecer, mas aquilo aparece pelo filme inteiro, né? As linhas temporais são confusas, né? O encontro do Oppenheimer com Einstein, que gerou aquele filme do Strauss, tinha sido depois da bomba atômica, mas eu tinha certeza que era antes, quando eu estava vendo o filme. Eu não sabia quando o Oppenheimer tinha entrado ido trabalhar naquela agência, achei essa questão bem confusa também. E foi interessante ver a comunidade científica abraçando ele no fim, mesmo que o Nolan tenha caído num negócio meio melodramático, né? Meio que do bem contra o mal lá no final do filme. Isso aí também me desagradou um pouco. Eu acho que ele precisou fazer isso, Marco, porque precisava acabar, né? Precisava fechar ali em 3 horas e 5. Precisava chegar no bem contra o mal para conseguir contar e fechar uma história. Não que isso realmente fosse verdade, sabe? O que eu mais gostei foi ver a desconstrução da certeza absoluta do Oppenheimer de que ele estava a todo momento fazendo algo que era, cara, simplesmente o estado da arte da física quântica naquele momento, né? Para ele, o ego dele tomando conta dele, né? O que ele tá muito bem no papel, e aí foi o que o Marcudo, todo mundo falou aqui, a direção é primorosa mesmo, porque o Cillian tá destruidor desse papel que ele tá aqui em Oppenheimer, mas eu acho que pra mim essa é a parte mais importante do filme, sabe? Esse bem contra o mal no final é meio irrelevante, sabe assim? Porque, bicho, é uma bomba atômica, né? Mataram milhares de pessoas, sabe? Na verdade, ele mostra como é irrelevante porque era a revelação do que ele tinha falado com Einstein não tinha nada a ver com Strauss, que achava que ele estava falando alguma coisa dele e ele tinha uma vingança pessoal contra... E ele via que, é coisa de paranoico, que acha que estão falando dele e ninguém está falando dele, que ele não tem importância nenhuma. Pessoal, falando nas escolhas do Nolan, uma curiosa foi de não colocar no final do filme aqueles letreiros, né, tradicionais, explicando o que aconteceu com o personagem na vida dele ou até o fim da vida. A visão que ele quis passar sobre o Oppenheimer estava toda nas imagens e diálogos. E sendo assim, com base no filme, que ficou para vocês essa figura emblemática da história? O Marcudo, sabe que eu acho que do Oppenheimer, que ficou, pra mim pelo menos, que ficou muito claro que a inteligência dele era tanta, cara, que ele precisava de alguma maneira deixar o nome dele marcado na história. Isso ficou muito claro quando ele estava iniciando os estudos dele, quando ele estava começando a carreira dele, que ele desafiava professores, não queria ficar só no laboratório. É muito legal a gente ver esse tipo de biografia sendo contada, muito. Eu acho que é importantíssimo. Mas eu acho que é mais um daqueles casos onde a genialidade é atropelada pelo ego, saca? Pra mim não conseguir desassociar uma coisa da outra. Um cara gênio, inconsequente, é tão ruim quanto um cara burro com poder na mão, saca? Tá no mesmo, cara. E o ego dele, né, a hora que ele tá em Los Alamos, que ele começa, tem uma cena que ele aparece com o uniforme do exército americano, né, e você fala, velho, que porra é essa? O cara é um cientista, e graças a Deus o parceiro dele, que também é judeu, né, fala pra ele, tira essa merda, primeiro de tudo, tira esse uniforme daí, que isso não é você, né. É legal ver tudo isso sendo construído, e ao mesmo tempo é devastador e come a gente por dentro, perceber ali no final... A hora que ele entende que ele foi só mais uma ferramenta na mão do governo americano. Enfim, né? Só que a merda já estava feita, né, cara? Já era. E é muito simplista a gente reduzir isso aqui, né, num podcast, claro. A biografia dele demorou 25 anos para ser escrita por um motivo. Mas, e eu comentei com o Marcudo na hora que a gente estava saindo da cabine, eu tive parentes por parte de pai que faleceram na bomba de Hiroshima ou de Nagasaki, não lembro exatamente qual das duas foi. Fui até Hiroshima visitar. É um ambiente terrivelmente pesado. Fui no outro lado também, fui até Pearl Harbor, porque eu tenho parentes que migraram para o Havaí e que eram japoneses e que lutaram pelo exército americano contra o Japão e que morreram no Havaí nos ataques japoneses. Então, assim, era algo muito mais complexo do que ele jamais imaginou. Ele nunca conseguiu ter a inteligência que ele tinha na física quântica, na inteligência política, geopolítica. Ele nunca entendeu isso. Ele só foi entender isso na hora que tinha fudido tudo já. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que essa parte do ego, na verdade, não era só Oppenheimer.
Se você vê quase todos ali, eles tinham uma batalha de ego constante, né? O Teller, né, que é o cara da Bomba H, que é o irmão Safdie, eu nunca lembro qual é o primeiro nome dele. É o Benny. É o Benny Safdie, que aliás é um ótimo ator, eu acho ele um bom ator. E tá muito bem no filme. O Teller tinha uma batalha de ego gigantesca com o próprio Oppenheimer e tantos outros. É engraçado até que você falou daqui do outro cientista que ficou amigo dele na Holanda, eu esqueci o nome do cientista agora, que é o que fala sobre o uniforme, né? Fala, tira esse uniforme, não tem nada a ver com você. E esse foi um cientista que ele só ajudou como consultor, porque ele não queria se envolver diretamente com uma bomba. Ele foi um dos poucos, alguns cientistas que se recusaram a entrar no Projeto Manhattan. É que no filme também não dá pra você falar de todo mundo e colocar, mas alguns não quiseram. Mas tem muito a ver com isso. Com certeza, o que falta pra gênios é a inteligência emocional, né? O cara eu até li uma história do Oppenheimer que com 12 anos, a primeira paixão dele foi a geologia. E quando ele tinha 12 anos, ele começou a se corresponder com um cientista, e o cara convidou ele para fazer uma palestra para os cientistas e não sabia que ele tinha 12 anos. E ele deu uma palestra para os caras com 12 anos. Caracas. Porra! Aí você vê, né? O cara é outra coisa, né? Tipo, tá num planeta diferente da gente. E essas pessoas, normalmente, que estão nesse planeta, elas são alienígenas mesmo. Elas não entendem muito bem como é que a emoção do ser humano funciona, né? Eu acho que o filme consegue transmitir muito bem essa complexidade que a gente tá falando aqui. O Oppenheimer tem a paixão pela ciência como fio condutor, mas o Teller fala pra ele no filme, né, uma hora, que ele tinha deixado realmente de ser cientista para virar político. E o filme vai puxando a corda cada hora para um lado, pro do herói exaltado e pro vilão arrependido, né? E as duas facetas estão muito presentes. E a gente sente isso na excelente atuação do Cillian Murphy. Ele usa muito o olhar para transmitir o orgulho do Oppenheimer com o trabalho revolucionário que ele estava fazendo, em contraponto com o horror, né, quando ele se deparou com as consequências. Tem uma frase emblemática no final, quando o promotor está questionando ele, que é aquilo de a gente não imaginava que eles fossem usar mesmo as armas que a gente criou, né? E eu acho que desde já, para mim, ele sai como favorito aí nas premiações. E no finalzinho, né, o Nolan mostra aquela fatídica conversa entre o Oppenheimer e o Einstein. E eu tava ficando puto, achava que não precisava daquilo, né? Mas valeu pela sequência final, né? Ele revela aquela previsão de eles possivelmente terem destruído o mundo e aquilo tinha se concretizado. Eu achei legal ele ter mostrado aquilo no final. E realmente nunca mais foi o mesmo, né? A Guerra Fria já tá longe, mas a ameaça de bomba nuclear pode não soar tão concreta, mas vira e mexe tem, né? Quem garante que ia acontecer agora com essa tensão com a Rússia se o Trump estivesse nos Estados Unidos, né? É difícil. Uma coisa muito importante que é bem salientada pelos demais aqui da mesa é que é um filme político. É um filme que nos atiça em relação a pessoas no poder e os instrumentos de morte, principalmente, como foi a criação da bomba atômica. A cena que mais me impacta, além das demais do filme, mas eu quero pontuar a do Truman encontrando com o Oppenheimer encontrando Truman, interpretado pelo Gary Oldman, também outro colaborador frequente do Nolan durante a trilogia Batman, mas que eu fiquei surpreso que ele estaria lá, mas que é mencionado que as pessoas não vão pensar em quem criou a bomba, e sim em quem jogou. Então, no caso, os japoneses culparam o Truman, pois ele quem autorizou as duas bombas, a Fat Boy e a Little Man. Não sei qual foi para Hiroshima e Nagasaki. E uma coisa tão espetacular do Nolan é que nas horas de tensão em que a gente, acho que para quem teve no IMAX foi bem mais impactante. Eu fui numa sala normal e foi também muito assustador. Que na hora que o Oppenheimer discursa, logo depois da bomba ser jogada em Hiroshima ou Nagasaki, e como também na hora que ele é confrontado no julgamento, que há uma luminosidade muito forte vindo, o som fica muito abafado, a gente só escuta a voz do Oppenheimer, mas não escuta as vozes dos outros. Assim, dá uma maior cadência ao
a ansiedade, o pânico que o Oppenheimer passava nessa situação, e com o Truman, o descaso que o Truman, assim como a maioria dos políticos encarregados do governo na época, só queriam ver o que garantias aquilo poderia ter como o país com a bomba em mãos e que seria o grande vitorioso, como foi o caso. E também uma pequena reviravolta, no caso, quando a bomba foi passada para os russos, no caso, não lembro qual um dos cientistas, que era o inglês, como eles mencionaram, eu acho que podem corrigir aí qual o nome do cientista, que ele passou as informações para os russos. E ele sempre é mencionado assim: abaixa a cabeça aí, doutora, pois nas cenas de testes com bombas, ele sempre era o último a aparecer, e dá uma pequena sutileza, dá uma pequena detalhe, uma surpresa, uma reviravolta no final, que eu acho que Nolan tá começando a virar quase o Shyamalan nesse sentido, mas num bom sentido, nas reviravoltas. E a outra é essas questões de surpresa, como teve a reviravolta no caso do Strauss, do personagem do Robert Downey Jr., em que é confrontado com revelações que o personagem do Rami Malek, que a gente não dava nada porque ele só aparecia ali o senhor quer anotar isso, e eu achei que eu ia ficar com muita raiva, pois nas produções que eu vi do Rami Malek, em que ele era protagonista, o coadjuvante, sempre eram personagens assim muito caricatos, mas nessa foi uma das raras exceções em que a surpresa se valeu muito a pena, e que mostra que há certa punição ainda no tempo presente para aqueles que abusaram da sua autoridade. E no caso é um filme que eu aplaudo de fato por ser corajoso, por debater as questões de a quem está no poder, como é usado o poder nesse sentido, para quais direções vai ser usado, e denunciar eles de certa forma. E assim como também denunciar os feitos das pessoas, como vocês mencionaram anteriormente, muito bem por sinal, da questão do ego do Oppenheimer e como ele estava querendo se provar, estava querendo se destacar. Até por sinal, tem uma cena que envolve no início do filme que ele quase queria envenenar o professor dele com cianeto. E por sorte, o personagem do Kenneth Branagh, que é o Niels Bohr, quase ia comer a maçã com cianeto. E ele se conscientizou disso. Então mostra as nuances que esse roteiro toma ao evidenciar essas atitudes dos personagens, que são bem dúbios. Não é preto no branco na visão do Leo Strauss, do personagem do Robert Downey Jr., mas sim bem mais abrangente. Eu acho que eu só aplaudo o Nolan por ter dado essa evolução na carreira dele e ter sido algo definitivo. Engraçado, o Gary Oldman agora só falta fazer o Hitler, né? Porque ele fez o Churchill, agora ele fez o Truman, agora só falta ele fazer o Hitler. Bom, queridos, olha, antes de a gente chegar nas nossas notinhas aqui, vamos deixar o nosso bate-papo um pouquinho mais leve, pra gente poder fechar aqui, subindo no ânimo, né? Vamos falar do fenômeno Barbenheimer, porque independentemente da qualidade dos filmes, fazia muito tempo mesmo que a gente não via tanta gente no cinema, né? Movimentar tanta gente assim. Nos shoppings a gente tem visto uma galera de rosa, uma galera de todos os tipos, pai, mãe, filho, homens, gays, lésbicas, todo mundo de rosa, cara, tá maravilhoso isso, né? Como é que vocês viram esse movimento, Rafa? E assim, também vou perguntar, né? Pra quem já viu os dois aí, né, Marco, descer do muro, né? É Barbie ou Oppenheimer, ou vamos de Barbenheimer mesmo? Olha, eu acho que esse movimento é fantástico pro cinema, é bom pra todo mundo. O Oppenheimer se beneficiou muito disso, muito. E eles próprios admitem isso e acharam ótimo. O próprio Cillian Murphy falou, não, tô louco pra ver Barbie e tal, e eu sinto verdade nele falando isso e tal. O Barbie também se beneficiou disso, eu acho que menos do que Oppenheimer, porque o Barbie contou com uma campanha de marketing gigantesca, mas no final das contas o que valeu mais foi a campanha de marketing da internet, do meme, né, que as pessoas
involuntariamente fizeram, e essa campanha era dos 2 filmes. Levou um, né? Era para um, mas levou o outro junto. E eu acho que é ótimo. Para mim, quanto mais público um filme pode ter, melhor é, independente do filme. Se eu gosto, se eu não gosto, se eu acho, cara, eu quero ver as pessoas no cinema. Concordo, achei muito legal esse fenômeno do Barbenheimer. Acho que o cinema precisava disso. E o mais legal é que é só Oppenheimer e Barbie, não tem nenhum número depois, né? Não é sequência de nada. Tudo bem que um vem de um brinquedo famoso, outro tem a grife do Nolan e grande elenco, mas são histórias novas, né? São uma prova que o público não quer só continuação ou variação de franquias. E os números mostram isso, né? Nos Estados Unidos foi o 4º maior fim de semana de história da história em bilheteria. A Barbie fez 155 milhões, Oppenheimer 80,5. Falando sobre Oppenheimer em si, foram 175 milhões de dólares na estreia mundial, para um orçamento de 100 milhões. O Brasil foi o 9º mercado, com 2,5 milhões. Como curiosidade, o Brasil foi o 4º para a Barbie, 15 milhões de dólares no Brasil, é impressionante, né? E as pessoas saíram mesmo para assistir os 2 filmes. O Tarantino foi uma dessas pessoas, por exemplo. E vou sair do muro também, eu acho que são 2 filmes ótimos. Mas que nem eu vi no Twitter, Barbie é o hit do verão e Oppenheimer é um clássico, né? Olha ele, hein? Então Op, pra mim, é o melhor dos 2 filmes, mas que venham mais histórias originais, acho que isso que é importante. Bom, da minha parte, eu tive que escolher Oppenheimer, pois eu tava com mais expectativa com o Nolan, não desmerecendo o que a Greta Gerwig conquistou com uma marca tão forte como é a Barbie e desconstruí-la. Não pude assistir ainda, mas vejo que o impacto dela já está muito grande, com mães, pais, filhos e filhas, namorados e namorados e vice-versa, mas que isso é verdadeiro cinema, não uma coisa enlatada como o cinema de super-herói. Foi um retorno muito bom, foi maravilhoso ver as pessoas sendo impactadas na sala de cinema. Tinha pessoas que tomaram enormes sustos quando a Trinity foi acionada, ou em qualquer outra ocasião em que o som era um catalisador muito forte para excelentes jump scares. É uma coisa que o Nolan tá querendo há muito tempo, fazer um filme de terror, e eu acho que ele tá com Oppenheimer, ele conseguiu fazer isso maravilhosamente bem, e que fico muito feliz que as pessoas, não só aqui do nosso Brasilzão, como em outras regiões do mundo, estão vendo para esse cinema de autor. Eu ainda vou de Oppenheimer por conta do meu showdown pelo Nolan e por ser o presidente, como o Rafa mencionou, do fã-clube dele, mas não descarto a Barbie ser também um dos melhores filmes do ano. Muito bem, queridos, olha, depois de a gente deschavar aqui, né, o Nolan, o Oppenheimer, até mesmo a nossa querida Barbie, que eu ainda não vi, acho que chegou a hora da gente falar das nossas notinhas. Eu quero saber, Marcudo, de 0 a 100, quantas poltroninhas amarelas você dá para Oppenheimer, já que tá todo mundo muito curioso para saber sua nota, Marcudo. Apesar de umas nolanices, né, que dão uma atrapalhada, no geral é um filme muito bem realizado e atuado, e é uma história muito importante, então eu vou dar aqui 92 poltronas amarelas. Ai meu Deus, eu vou ser execrado aqui. A minha nota vai ser menor. Eu já tinha anotado aqui, olha. Eu vou dar 75 poltroninhas. Eu acho que é uma nota ótima. Agora, o meu filme preferido do ano é, ironicamente, uma continuação. Eu concordo com o Marcudo. Eu acho que é legal a originalidade tá sempre aí. E concordo muito com o João também, que tanto, acho que Barbie vai ajudar muito nisso, de dar mais espaço para o cinema de autor, porque um filme dessa magnitude, que não tem um investimento tão gigantesco, o Oppenheimer já tem um investimento maior também, claro, que é um projeto muito mais complexo e tal, faturar o que está faturando, e o Oppenheimer faturar 80 é impressionante. Agora, o meu filme preferido do ano, por enquanto, ainda é o Aranhaverso, o Homem-Aranha. Oppenheimer foi excepcional, incrível, uma aula de como misturar gêneros, questões
em relação à técnica do Nolan e ele não se prender muito com as exposições, que foi algo que estragou muito o seu cinema anteriormente e que me deu uma esperança em relação a futuros projetos. Com Oppenheimer eu não poderia dar nada menos como 10. Pois é uma das raras ocasiões em que eu posso dar um 10 para algo que eu amei e para alguém que eu admiro muito. E como eu mencionei no meu TCC da faculdade, que dá para moldar toda a subjetividade a partir dos filmes que assistimos e como impactam na nossa vida diária e vão modificando nossa forma de enxergar a vida e todos os momentos históricos que tivemos. Olha, gente, o João deu nota 10, mas eu vou multiplicar por 10 aqui, vou deixar como 100, tá? As pontuações do João, então. É o segundo 100 que a gente tem aqui na história. O primeiro eu acho que foi o Sansa e o Cunha e a Mila. Como é que chamava mesmo, Marcudo? Aquela série que eles amavam. Cobra Kai? Cobra Kai. Eles deram nota 100 pra Cobra Kai, Rafa e João. Que papelão, hein? Queridos, aqui é o Rafa do Futuro e eu acabei de perceber que eu esqueci de dar a minha nota. Então, olha, por tudo que a gente falou e pela importância histórica de Oppenheimer, eu vou dar aqui 96 poltroninhas amarelas, tá bom? Pode voltar agora, Rafinha do presente. Aqui em Oppenheimer, eu acho que a nota média de 91 ficou de muito bom tom para um filme que, como disse o Rafa lá no comecinho do nosso episódio hoje, passou de ano com louvor. Norbinha, sobe aí a vinhetinha de quem foi muito bem. Bom, é isso aí, queridos. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado por ter ouvido até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau. Valeu, Rafa, valeu, Marcudo, valeu, João. Muito bom ter participado. É sempre legal participar aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler. Me segue lá no Instagram, @Cara da Locadora, ou na minha newsletter, o caradalocadora.substack.com. E é isso, estamos prontos para participar sempre que vocês quiserem. Foi ótimo o papo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Foi sensacional. Um sonho realizado. Há anos que eu converso com a galera aqui do SQLVS. Caso queiram conversar comigo, podem ir no meu Instagram, que é joãok1905. E lá pode curtir um monte de coisa que tem cinema, principalmente, além de psicologia, que eu tô me formando. E é isso. Agradeço. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.